Bom dia, a gente vai chegando aí, pode ir sentando. Tudo bem? Eu sou Renata Cafardo, presidente da GEDUCA. Prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Obrigada por estarem aqui. Eu vou ler algumas coisas porque estou nervosa, não vou conseguir falar tudo decorado. Então, eu queria falar um pouquinho, né, do que a gente vai ter hoje, amanhã, como vocês sabem, são 2 dias de congresso. E, como muita gente deve acompanhar aqui, porque acompanha site de notícias, está na moda títulos com pergunta, né, gente? Então, a gente também tem uma pergunta aqui no Congresso, que é: que sociedade queremos? Vocês estão vendo para todo lado aí essa pergunta. Mas eu acho que quem faz jornalismo de educação responde todo dia essa pergunta, dizendo que quer uma sociedade mais humana, mais justa, mais democrática, mais bem informada, antirracista, anticapacitista, não machista, e que tudo isso se faz por meio da educação de mais qualidade para todos e para todas. A gente só quer convencer os outros, né? E para isso que a gente está aqui hoje, né? Para ter mais força para convencer por meio do jornalismo. Porque a gente acredita que o jornalismo e a educação juntos são capazes de nos tirar desse abismo de ignorância que o país se enfiou nos últimos anos. De fazer as pessoas deixarem de acreditar em notícias falsas e valorizar o jornalismo de verdade, como a gente vai falar amanhã numa mesa de educação midiática. A gente acredita que a gente precisa discutir, como jornalistas, a cobertura dos ataques às escolas, algo que a gente não estava acostumado, né? E que, infelizmente, teve que aprender esse ano. E ainda o novo ensino médio, as tecnologias nas escolas, e muito mais que vocês vão acompanhar aqui com a gente. E amanhã, inclusive, já está confirmado, o ministro da Educação, Camilo Santana, vai estar aqui amanhã de manhã, no horário que estava marcado. Aproveito para falar para vocês. Sobre agora, gente. E agora eu queria agradecer as pessoas e as instituições que fizeram isso tudo dar certo. Primeiro, toda a equipe da GEDUCA, que eu não estou enxergando nada aqui, mas deve estar tudo aí, que eu queria apresentar para vocês. Se vocês puderem, vocês podem levantar, para todo mundo conhecer quem é a equipe da GEDUCA, porque se precisar de alguma coisa, eles estão aí para ajudar. A Mariana Tocania, que é a vice-presidente, Mari, ali. Antônio Góes. Antônio não quer levantar, tudo bem. Paulo Saldanha, está ali também, estou enxergando um pouco. Fábio Takahashi, aqui. Tatiana Klitz. José Brito, está aqui. Cíntia Gomes. Marta Vancini, que acho que está lá dentro. Está aqui, Marta, ou está lá dentro? Onde você está? Está aqui. Ah, está ali. Olha lá, Marta Vancini. A Gisele Cavalcante. Cadê Gi? Fernanda Balsalobre, deve estar aí filmando. Aqui. Tá, não sei, está por aí, não estou enxergando nada. E a Isabela Siqueira, nossa estagiária. Agradeço. Cadê a Isabela? Deve estar lá dentro, trabalhando, escrevendo. E os membros do nosso comitê, que devem estar aqui também, agradeço muito a presença. E a nossa querida Camila Salmasi, que deve estar escondida, trabalhando. E todo mundo sabe aqui que sem ela não teria congresso. E os nossos patrocinadores, que além de viabilizar a realização do congresso, com o valor que a gente captou, a gente conseguiu trazer 30 jornalistas selecionados de todo o país para estarem aqui com a gente, algo que é muito importante para a GEDUCA, para não ficar só nesse eixo Rio, São Paulo, Brasília, de jornalista, né? Muito feliz de vocês estarem aqui. Então, muito obrigada à Fundação Itaú, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, YouTube, Fundação Lehman, Fundação Telefônica Vivo, Instituto Sonho Grande, Instituto Unibanco, Instituto Península e Santilana Educação. E obrigado aos nossos apoiadores, a FECAP, que nos apoia aqui com esse espaço maravilhoso e todo acolhimento nos nossos 2 dias de evento, o Instituto Ibirapitanga, que nos apoiou com a vinda da Nicole, que vai estar daqui a pouco aqui, o Canal Futura, com a transmissão, o Colégio Rio Branco, com a interpretação de Libras, a Loures Consultoria, que faz a nossa assessoria de imprensa, a Embaixada e o Consulado dos Estados Unidos no Brasil, com a tradução simultânea em inglês, e a Albid, com a tradução em espanhol. E nossos queridos apoiadores institucionais também, a Abrage, a JOR, Unesco Mil Alliance, É Nós, Instituto Palavra Aberta, Jornalistas e Companhia e o Núcleo Jornalismo.
Agora eu vou dar só uns recadinhos, que ao longo dos 2 dias a gente vai ser bastante pontual. Você viu que a gente começou, sei lá, acho que com 5 minutos de atraso. As perguntas para as mesas podem ser feitas por meio do QR Code que está atrás do crachá de vocês. E para quem acompanha na transmissão online, por meio do chat. Para quem está aqui no presencial, cuidem das suas bolsas e mochilas ao longo de todo o evento e usem muito a nossa hashtag Geduca 2023. Agora acho que eu vou até sentar, porque a gente vai começar a mesa. Vou sentar aqui no meio. Cansada de ficar em pé. Andando para lá e para cá. Bom, antes de a gente chamar nossos ilustres participantes dessa mesa de abertura, que eu tenho a honra de estar aqui mediando, eu queria repetir a frase que eu ouvi no podcast Projeto Quirino, feito pelo Tiago Rogero, que vai estar já aqui com a gente. A frase foi dita pela pesquisadora Yanei Lopes dos Santos, que vai estar aqui na mesa hoje com a gente, uma outra mesa mais para o fim da tarde. Ela disse: racismo não é um gás na atmosfera, é uma construção humana. E esses 2 jornalistas sensacionais que a gente vai ouvir agora estão fazendo um trabalho gigantesco para desconstruir isso. Por meio do jornalismo, eles fizeram a mais pura educação antirracista. Com podcasts, matérias, os 2 projetos deles, com livros, chegaram a livros, o Projeto Quirino, aqui do Brasil, que muita gente deve conhecer, e o 1619 Project. Eles fizeram a gente chorar, a gente se surpreender e a gente se envergonhar de tudo que a gente ignorava da história do nosso país e da história dos Estados Unidos também. Tudo isso por causa da escravidão e do racismo. Por favor, Nicole Hannah-Jones e Tiago Rogero. Falei o nome da Inaê errado. Falei Ianê, li errado. Inaê. Inaê está aqui? Cadê ela? Está ali, ó. Desculpa. Estou nervosa, acho que eu li errado. Estou lendo ainda, li errado. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Mais uma vez, é uma honra ter você com a gente. Nicole, obrigada. Tiago, 2 honras maravilhosas. Eu queria começar perguntando, estou com minhas perguntinhas aqui, por isso que eu vou pegar o celular, tá, gente? Não é que eu estou no WhatsApp, não. As perguntas estão no celular. Primeiro, eu queria que vocês contassem um pouquinho do projeto de vocês. Não sei se todo mundo conhece, mas contar como é que surgiu a ideia e também um pouco das consequências deles, porque já foram feitos há algum tempo. O seu foi em 2019, do Tiago em 2022, e eu sei que eles tiveram consequências, inclusive, no seu caso, Nicole, do ponto de vista educacional, que já tem livros que estão em escolas. Mas queria que você contasse primeiro como é que foi a concepção, como é que foi a ideia e onde a gente está hoje, né, no seu projeto. Good morning. Good morning. Bom dia. Thank you so much for inviting Muito me to obrigada be a pelo part of this convite. important O symposium. convite de ser parte desse Before I simpósio tão created the importante. 1619 project, Antes de eu I was an education fazer o reporter for a projeto very long 90, time eu and fui wrote mostly jornalista por muito about tempo e escrevi school muito a inequality, respeito particularly de with Black inequalidade, students and principalmente na the escola, com os educational alunos segregation and inequality pretos that e a they experience. So segregação I think escolar e a education reporting is inequidade very critical. acontece. Então, a educação One of the few ponto de vista muito institutions, public uma das institutions that instituições most públicas, people in our society still a maior engage parte das with. nossas So, of course, estão very engajadas important. à escola pública, então são muito importantes, So the realmente. 1619 project O projeto 1690, o 1619, 1619, ela comemorou o aniversário antes da venda dos escravos de serem vendidos na América do Norte. Era a colônia de Virgínia, que foi uma das primeiras. Depois disso, teve em agosto de 1600, em 1600 de 2009. A ideia era forçar os Estados Unidos em entender que o racismo é uma das instituições mais antigas de nossa sociedade. E nos Estados Unidos, nós pensamos a nós mesmos como de exceção, ideias fundadas em liberdade em 1776. Então, a gente tentou diminuir o papel da escravidão, mas foram 150 anos de escravidão antes dos
colonos ingleses de irem lutar por uma guerra pela sua própria liberdade. Então, foi uma revisão histórica com a memória, e no projeto é baseado na memória, e a gente não é ensinado a pensar na nossa sociedade nessa lente de escravidão. O projeto também remete à América moderna, ou seja, os Estados Unidos de hoje. Se você ler o livro, você vai ver que todo o ensaio do livro fala de instituições modernas nos Estados Unidos atuais e explica como aquela instituição foi formada por escravidão. E suas consequências têm sido chocantes para mim, de certa maneira. Eu sou jornalista há 20 anos e você espera ter um projeto que tenha um impacto na sociedade. Você não espera criar um projeto que os políticos vão, na verdade, banir. Então, eu tenho orgulho disso, porque os políticos que estão banindo o projeto 1609 são políticos que estão numa antítese a mim. E entrou na mira de legislação a nível federal, ou seja, nível Congresso nos Estados Unidos, leis que foram apresentadas para tirar fundos federais de muitas escolas que ensinam o projeto 1619. Muitos estados, aproximadamente 14 estados, ou aprovaram legislação, proibiram aí o projeto 1619, que não pode ser ensinado em escolas públicas, tentando prevenir o projeto de 1600 ser ensinado em escolas públicas. Então, os nossos principais estados, os estados de Texas e Flórida, os professores desses estados, por lei, não podem ensinar o projeto em 1619. So sim, até agora nada. Alguns, na verdade, professores ainda estão ensinando, mas os estados proibiram ensinar o projeto 1619 nessas escolas. Então, tem sido incrível observar o nível de medo que muitas pessoas no poder têm de crianças conhecerem uma versão mais sincera, mais correta do que é a história americana. A maior parte dos projetos foi escrita e eu criei o projeto, mas eu não escrevi ele inteiro. Na verdade, o projeto, a maior parte dos ensaios são históricos, são autores históricos que escreveram. Então, acho que seria uma boa coisa aos alunos a conhecerem histórias escritas a partir de pesquisadores históricos, mas existe medo a respeito do conteúdo desse projeto, que fala dos Estados Unidos como país. Então, muita gente tenta fazer isso impossível para os alunos aprenderem. Sobre essas reações e também sobre a questão da escola, né? Na escola. Vamos ouvir um pouquinho do Thiago. Thiago, conta um pouquinho do seu projeto. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Geduca, pelo convite. Obrigado por todo mundo aqui. É uma honra estar na mesa com a Nicole. O Projeto Quirino, para quem não conhece, é um projeto jornalístico com um pé muito forte, um respeito muito forte pela historiografia, que foi lançado em agosto de 2022, primeiro como uma série em podcasts, né, 8 episódios, depois um episódio extra, todos estão disponíveis no nosso site, gratuitamente, para quem quiser ouvir, e também uma série de publicações na revista Piauí. Ele surgiu porque em 2019 foi lançado o 1619. Eu fiz uma fellowship nos Estados Unidos naquele ano. Depois de já ter sido lançado, pude passar 4 semanas em Washington e eu fui 4 vezes no Museu de História Negra dos Estados Unidos, que é fascinante mesmo, assim, é disparado o museu mais interessante de uma série de museus muito interessantes que tem ali naquela região, né? E aí voltei inspirado em fazer algo assim. O pessoal do Instituto Ibirapitanga, que é uma iniciativa enfim, eles financiam iniciativas de promoção da igualdade racial e também de sistemas alimentares. Eles ficaram também impactados por esse projeto, o pessoal da Rádio Novelo também. E aí, em novembro de 2019, a gente começou a conversar sobre isso. Uma das primeiras pessoas que a gente convidou a fazer parte é a professora Inaê Lopes dos Santos, grande historiadora, que é a nossa consultora em História, e desde então mais de 40 pessoas trabalharam no projeto por 2 anos e 7 meses, até a gente lançar em agosto de 2022. Então, sob muitos aspectos, uma equipe majoritariamente negra, majoritariamente feminina. Sob muitos aspectos, a gente se sentiu profundamente privilegiado, né? Porque, enfim, estamos aqui entre
na maioria colegas jornalistas, a gente sabe o quanto é muito difícil a gente ter tempo e calma para fazer matérias de fôlego, e o Projeto Quirino, sobretudo, é isso, assim, é um projeto de fôlego, um projeto jornalístico de fôlego, com muita calma para pensar nas coisas, muito trabalho. Foram 2 anos e 7 meses sem procrastinação, assim, que custaram alguns dos poucos fios que eu ainda tinha na cabeça e muitos fios brancos na barba e tudo mais, mas de tempo e calma para pensar e muito respeito pela informação, sobretudo, desde que ele foi lançado, para minha surpresa, porque eu não esperava, apesar da gente, né, sonhar, ele foi um sucesso de audiência, assim, para o mercado de podcasts, ele teve quase 2 milhões de downloads, a gente foi procurado por 8 editoras para publicar o livro do Projeto Quirino, que agora está sendo feito pela editora Fósforo. A gente está transformando ele também em projeto educacional, porque muitos professores já usam em sala de aula, mas a gente quer uma versão que seja mais facilitada mesmo, né? Porque um podcast, um episódio de 1 hora de duração, a gente sabe quanto que isso não é amigável para jovens, né, escutarem, então, nesses tempos ansiosos e tudo mais. E é isso, assim, felizmente não tivemos o backlash, apesar de eu ter me preparado para isso, em várias coisas, assim, né? A gente que vive nessa vida de PJ, por exemplo, muita gente comete o ato mais simples de colocar o endereço de casa na empresa, né? Eu até hoje pago um escritório virtual lá só para não estar disponível na busca por CNPJ o nome da minha empresa, pensando nos ataques que poderiam vir decorrentes do projeto, mas felizmente a gente não enfrentou esse backlash, o que eu entendo muito também que tem a ver com o tamanho dos holofotes, né? Por mais sucesso que o Projeto Quirino tenha feito, ele é um projeto nacional, brasileiro, falado em português. Mas você lançou em 2022, durante a eleição. Durante a eleição. Durante o governo Bolsonaro. Ele não entrou no radar dos Bolsonaro. Ele entrou assim, eu recebia algum nível de ataque nas redes, mas que é tudo muito filtrado também, eu filtro, então não chegava para mim. Eu não perco tempo com essa gente. Mas não entrou. E o que é também um paradoxo, né? Porque talvez se ele tivesse entrado, ele teria feito ainda mais sucesso, né? Se ele fosse, imagina, né? Se Bolsonaro falasse sobre ele, que foi o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o Trump criticou diretamente o 69. Nicole, você teve essa crítica diretamente do presidente americano. Você quer falar um pouquinho mais de outras reações negativas e também uma reação, né, uma consequência muito positiva, que é o Emmy. Agora você está concorrendo ao Emmy com um documentário do projeto, né? Fala um pouquinho disso também. Como é que está a expectativa? Porque é este ano, né? Foi adiada a entrega do Emmy, que seria hoje, gente. Ela não estaria aqui. A gente até fica feliz que adiou o Emmy. Mas conta um pouquinho dessas duas, a questão negativa e também do Emmy. Well, I don't know if I received the Emmy. Eu não sei se eu receberia o Emmy. Espero que você esteja aí profetizando. Yes. Yes. Sim, eu fui indicada, eu não cheguei a receber ainda. Eu acho que algumas coisas podem, com o projeto 1619, se tornar como se fosse um raio de luz para a política, por assim dizer. O projeto foi publicado em 2019, no outono, e, claro, tivemos a pandemia na sequência, e durante a pandemia tivemos o assassinato de George Floyd. Então, a gente vê um movimento massivo para a justiça racial, as pessoas tomando as ruas, e as pessoas tentaram entender como é que um político branco sabe que ele está sendo filmado e continua a se ajoelhar num homem até matá-lo e não saber das consequências. Então é isso, o projeto 1619 está nesse momento, é parte desse momento, e se torna parte do léxico do movimento de justiça social. Então a gente começou a ver nas ruas da cidade 1619 e as pessoas começam a derrubar estátuas da Confederação, começam a falar de um país que é racista desde sua fundação, fazendo referência a 1619. Então, nesse momento político, os políticos da direita veem aí uma oportunidade para tentar
tirar a legitimidade do projeto 1619 e tentar usá-lo para ajudar a criar um ataque negativo ao movimento de justiça social que veio a partir do assassinato de Floyd. É diferente do que o Thiago enfrentou, apesar de ser um ano, no nosso caso, apesar que sempre existe esse movimento de justiça racial, há sempre um contraponto de contra. E o projeto foi muito útil para o Trump e outros políticos que quiseram dizer, argumentar, olha, essas pessoas que estão protestando na rua, eles querem substituir a sua história com a deles. Eles querem falar que os brancos, os nossos fundadores da nossa nação, não eram nada além de donos de escravos, e eles querem dizer que a sua história deles é melhor que a sua. Então, se tornou um instrumento político para usar o projeto de 2019. Mas duas coisas são verdades. A resposta da direita ao projeto 1619 foi porque o projeto teve muito sucesso, veio por causa disso. Tanta gente abraçou o projeto que e apareceu no New York Times, importa muito. Se ele tivesse sido publicado no jornal menos proeminente ou alguma coisa de nicho, você não teria visto o mesmo nível de posição. Mas porque o New York Times é uma organização de notícias importantes do mundo e o projeto é criado por uma mulher negra que fala num projeto de escravidão, ficou popular muito rapidamente, se espalhou. Então, quando a direita começou a atacar o projeto, ajudou também a influenciar o crescimento do projeto. E eu diria que o Donald Trump, tenho certeza, não leu nenhuma página do projeto 2019, mas toda vez que ele fala do projeto, ele também estava espalhando, divulgando o projeto, assegurando que cada vez mais gente tinha curiosidade a respeito do projeto. E eu criei o projeto, o ano 1619 não era uma data como conhecida. A maioria das pessoas nem conhecia, não sabiam que a escravidão tinha começado tão cedo. Então eu sempre brinco, né? Que Donald Trump fala mal de 1619, do projeto 1619, apesar dos seus seguidores não lerem o projeto, agora seus seguidores conhecem a data e não Tiago, conseguem. a Nicole já disse uma vez no episódio extra de vocês, que vocês conversam, que muitas vezes a gente faz um trabalho brilhante jornalístico, mas não tem a repercussão que a gente imaginava, né? Acho que todo mundo aqui deve pensar assim também. Às vezes a gente faz aquele baita projeto, um super investimento, uma matéria super especial e pouca gente vê, ou não tem aquela repercussão, às vezes até interna, né, no veículo que a gente trabalha. E com você não aconteceu isso, felizmente, né? Você teve uma repercussão gigantesca, chegou a 1 milhão de downloads, não foi? E agora você está escrevendo um livro, acho que você não falou isso no começo, né? Falou, eu estou meio zoada, né? E por que você acha que isso aconteceu? Você acha que o Brasil estava mais preparado a sociedade estava preparada para ouvir essa história? Ou esperando para ouvir essa história? Sim, eu também, isso, né, da gente produzir coisas que a gente se orgulha muito e que elas não geram o alcance que a gente esperava, é a história da minha vida como jornalista também, né? Inclusive com podcasts, porque o podcast que eu fiz logo antes, eu junto com uma equipe, também majoritariamente negra, também majoritariamente feminina, que é o Vidas Negras, na verdade a gente fez junto, né, com o Projeto Quirino. Enquanto era desenvolvida só a pesquisa do Projeto Quirino, a gente fazia o Vidas Negras, que tem 30 episódios, todos narrativos, cada um contando a história de pelo menos 2 pessoas. Eu me orgulho dos 2 projetos jornalísticos da mesma forma. Eu acho que os 2 têm o mesmo nível de qualidade jornalística, historiográfica, narrativa. O Vidas Negras não foi um sucesso de audiência. Então, por isso que também me surpreendeu quando o Projeto Quirino foi um sucesso. E aí tem alguns motivos para isso, além da gente ter aprendido também com Vidas Negras. Então, num país em que mais da metade da população é negra, mas que mesmo entre esses 54% afrodescendentes, 54, 55, 56, há muitas pessoas que não se entendem politicamente como pessoas negras. Nesse país, você colocar um marcador racial no nome de um projeto, como foi o caso do Vidas Negras, a gente acha que isso contribuiu negativamente.
E isso me incomodava muito de pensar nas pessoas negras que eu deixava de atingir porque elas ainda acreditam no mito da democracia racial, nessa ideia de que no Brasil nós somos integrados, né? Apesar dos valiosos esforços da GEDUCA, é um dos congressos mais diversos que eu já estive, mas deem uma olhada na sala. São muitas pessoas negras, mais do que a gente costumava ver em eventos de jornalismo, mas a grande maioria são pessoas brancas. O Brasil é um estado de apartheid. A gente não admite isso, mas é um apartheid, né? Nos lugares onde está a riqueza, nos lugares onde vocês passam as suas férias no Brasil, onde eu passo minhas férias no Brasil, nos restaurantes que a gente vai, onde estão as pessoas, nas escolas particulares. Deem uma olhada nas escolas particulares. Aniversário de criança de escola particular é uma coisa assustadora, que você vê um monte de menino branco igual, um monte de menina branco igual, enfim. E aí, nesse país, a gente, por exemplo, uma das estratégias do Projeto Quirino foi tirar esse marcador racial do nome, para tentar pegar a pessoa pelo conteúdo, o desavisado, quando ele está lá com 7 minutos do primeiro episódio, é que ele percebe que é um projeto afrocentrado, e aí, se ele decidiu não seguir a partir dali é uma coisa dele, mas eu acho que um dos motivos também para ele ter feito sucesso foi o momento que a gente vivia, que muita gente veio falar comigo depois, tanto pessoas brancas quanto pessoas negras, mas, sobretudo, os depoimentos de pessoas negras sobre isso me tocam muito mais, de falar que mandaram para a família inteira durante o período da eleição e que se sentiram mais fortes para enfrentar aquele momento, e a gente sabe o quanto ano passado, enfim, os últimos 4 anos foram muito duros, e ano passado foi o momento em que tudo isso culminou e as pessoas se sentiram mais fortes para enfrentar. E aí é óbvio que, no meio disso tudo, a gente teve George Floyd, então, do nada, várias pessoas descobriram que existe racismo no Brasil, né? Por exemplo, tem muitas pessoas brancas que vêm falar comigo depois, assim, sobre o Projeto Quirino, que elas falam como se... Elas vêm falar, não, eu ouvi o Projeto Quirino, é incrível e tal, e às vezes, algumas... Acho que a maioria das pessoas não é assim, mas muitas vezes eu sinto uma coisa de tipo assim, a pessoa está me falando que ela ouviu o Quirino e que ela gostou muito, que para ela é como se ela estivesse assinando um cartão e exibindo um cartão. Ou eu não sou racista, eu ouvi e gostei do Projeto Quirino e tal. Eu sou branca, mas eu ouvi e gostei, né? Tipo assim, então, né? Teve muito isso, assim. Lembrando que era uma preocupação nossa do Projeto Quirino talvez não ser ouvido, porque a gente não pega leve no Projeto Quirino, nem na dor, nem na questão de apontar dedo, de mostrar a responsabilidade, de tratar as coisas como elas são mesmo e tal. Mas é isso, assim, eu vejo que, por mais que ele provoque, e provoca, e eu fico orgulhoso dele provocar muito incômodo nas pessoas brancas, para algumas pessoas também foi uma coisa de um pouco de uma carta de liberação, assim. E, modéstia à parte, tipo, é um podcast muito bem produzido mesmo e tal, então, tipo, não é meio, assim... Não é difícil gostar, porque a gente gastou bastante tempo ali. O pessoal da Rádio Novelo é quem entende muito bem de produção de podcast no Brasil e tal. Então, juntou tudo isso. Assim, ó. Não existe essa opção de ouvir 7 minutos e parar. O Projeto Quirino não existe. Acho que quem ouviu é que sabe. E acho que eu quero perguntar uma coisa para a Nicole que conecta muito com o que você está dizendo. Você contou uma vez, também no Projeto Quirino, Nicole, que seu pai estava assistindo às Olimpíadas e viu um nadador negro brasileiro e não acreditou que ele fosse brasileiro, porque ele falou, não tem negro no Brasil, esse nadador não pode ser brasileiro. E você contou isso, e também no seu projeto você usa muitas histórias pessoais, né? Do seu pai, do seu tio, sua tia. Por que você fez essa escolha, né? Como que você pensou? Qual foi a sua estratégia ali jornalística de usar as suas histórias? So quickly, I just want Bem to rapidamente, eu quero falar de um ponto que o Thiago trouxe que eu acho que é muito importante. Parte, a ideia, na verdade, eu acho que as pessoas, os Estados Unidos falam de raça o tempo todo, não é assim? Que existe um reconhecimento que a raça ainda é um problema e que provavelmente isso se dá porque as pessoas nos Estados Unidos falam de raça todo o tempo. Mas, de maneira similar, o que acontece depois da eleição de Obama é que muitos americanos brancos, em específico jornalistas brancos, queriam que a gente também tinha se tornado uma democracia racial, que a gente é pós-racial. Eles usam
porque elegemos um negro para o maior cargo, o mais importante cargo público, então a gente conseguiu uma democracia racial. Apesar de todos os dados mostrando do sofrimento do povo negro em todas as medidas que você pode imaginar, a gente está na base da pirâmide. E o Obama foi seguido por Trump, que começa a sua campanha falando de estupradores mexicanos. Ele realmente concorre numa campanha com anti-imigração, anti-negros, falando muita coisa de branca e nacionalismo. E os jornalistas começam a ser ataques e não percebem aí como é que a gente pode estar então numa área agora, uma era pós-racismo, agora Donald Trump. Então a gente teve que fazer essa escavação similar de falar, olha, para a sociedade, nunca fomos pós-racial. Na verdade, a maioria dos brancos não votaram no Barack Obama. O Obama foi eleito por uma coalação multirracial, onde a gente teve a maior quantidade de latinos, asiáticos, indígenas e negros indo votar. Os brancos acabaram não indo votar. E isso assustou muito a base, porque agora eles vêm aos Estados Unidos, onde você pode eleger um homem negro e você não precisa dos brancos para fazê-lo. Isso realmente foi assustador. Muito do ataque político que a gente vê é a primeira emenda da Constituição, a primeira, liberdade de expressão. É uma coisa que a gente tem mais orgulho nos Estados Unidos, mas aí tem políticos que se estão banindo ideias e livros e tornando ilegal ensinar os que discordam. Nos Estados Unidos, que é fundado por ideal de liberdade de expressão. Então, é um período muito perigoso dessa negação de quem somos quanto americanos e também um ponto de subjacente de branca em toda a nossa sociedade. Agora eu esqueci a tua pergunta. E os histórias, seu pai, da sua tia. Então, a maior parte do meu... Olha, já são 20 anos como jornalista, e a maior parte da minha vida eu nunca escrevi de mim. Como prática, né? Jornalista profissional fala muito a respeito de mim, não é assim? Existem coisas bem mais interessantes do que nós, né? Que a gente deve contar a história do outro. Mas à medida que eu fui fazendo essa transição de jornalista para repórter e escrevendo editoriais, artigos de opinião, a falar de segregação nas escolas e comecei mãe. Então, essa questão, questões que eu tinha escrito como observadora, somente como observadora, como as crianças negras eram segregadas nas escolas, como as pessoas se consideravam progressistas e falam a respeito da importância de integração na escola, mas colocavam os seus filhos para estudarem em completamente brancas, privadas, ricas. Então, eu comecei a escrever a respeito disso, mas agora eu era mãe. Então, eu tive que confrontar se os meus próprios valores a respeito de escola, integração escolar, racial, são um solo fértil para escrever a respeito de sociedade mais abrangentes, e como mãe também tive que fazer distinções a respeito da educação dos meus próprios filhos. Foi aí que comecei a refletir a respeito da minha história própria, das minhas histórias pessoais, da família. E no jornalismo ainda existia um rigor ainda de reportagem, ainda estava falando de mim. Então, os dois principais artigos antes de 1619 foram histórias para a revista de New York Times, chamado Uma Escola para Minha Filha numa Cidade Cheia de Segregação. Era sobre cidades progressistas no norte que tem segregação nas escolas e como essa integração aconteceria minha filha e como eu escolhi matricular a minha filha numa escola mais pobre porque eu estava no bairro mais pobre e as pessoas se conectaram de uma maneira diferente, que se conectaram de uma maneira com o meu trabalho que elas nunca viam antes quando eu falei de segregação anteriormente. Então, quando eu estava criando o projeto 1619,
e eu comecei a pensar na história dos Estados Unidos contada a respeito da luta dos americanos pretos, eu percebi que todas as histórias que eu conto, se você é preto, essa é a sua história. Por causa de nossa experiência com a escravidão, por causa também de anos de apartheid, depois da escravidão. Isso quer dizer que a gente tem uma história tão comum, e à medida que a primeira coisa que o projeto o projeto 1619 é sobre democracia. E a mitologia dos Estados Unidos diz que a foi criada pelo branco, mas o branco não criou a democracia na América. Não havia. A maior parte da população está organizada, não pode votar. Se a mulher não pode votar, se pessoas de cor não podem votar, não é democracia. Mas são pessoas pretas que não estavam nem consideradas seres humanos na sociedade, que não votar, que essas ideias de liberdade na nossa declaração de independência e falam, olha, nós acreditamos que essas declarações sejam verdadeiras para todos na sociedade. Então chegou a hora de trazer democracia para os Estados Unidos. Nesse pensamento, gente, eu fiz uma resposta longa, peço perdão, mas eu estava refletindo a respeito disso. Eu não sei se isso é verdade aqui no Brasil, mas os americanos pretos têm um relacionamento complicado com a nossa. Para nós é difícil sentir patriotismo pelos Estados Unidos. É difícil para nós sentir orgulho em ser americano. Quando os primeiros 350 anos no país não fomos tratados como cidadãos, seres humanos, não tínhamos direitos. E 10 anos depois que eu nasci, ainda havia a discriminação com os negros em todos os aspectos da vida na sociedade. Então, escrever a respeito da democracia e pensar ao mesmo tempo a respeito desse relacionamento complicado com o país e como se você só se sente americano se você não é. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu não me sinto americana, mas quando eu estou no Brasil, eu me sinto americana. Então, é meio estranho essa questão de identidade. E eu, ao mesmo tempo, pensei muito no meu pai. Meu pai serviu o exército, ele fez algo muito raro para os negros. Ele a bandeira americana, hasteava, né? O que é raro ver negro fazer isso. Eu comecei a entender por que meu pai se sente de maneira no país. Tendo a pesquisa para o ensaio, para o artigo, eu decidi escrever um pouco a respeito dele, do meu pai. Não foi tanto de propósito, na verdade, eu estava tentando entender. Aliás, você já se achou escrevendo como jornalista um trabalho autoterapêutico? É quase terapia trabalhar como jornalista, né? Era isso, eu estava refletindo na minha cabeça, eu estava tentando funcionar a minha vida ao mesmo tempo a sociedade. As pessoas se conectaram tanto com essa história do meu pai e a bandeira, e eu me senti assim também a respeito da minha própria família. Por que que meu pai, como é que a gente vai, por que meu pai vai lutar e hastear essa bandeira se tanto não gosta desse país? Então, a gente deveria fazer isso, a gente deveria continuar pensando a respeito qual é a minha história. Quando você está criando um podcast e está fazendo os diferentes episódios, você precisa de alguma coisa para conectar de maneira jornalística. Qual é a narrativa que conecta tudo isso? Democracia, ah, a propriedade de terras, capitalismo, etc. E a minha história pessoal começa nessa linha, esse fio que conecta todos os artigos de jornalismo. Foi Perdão ótimo, eu pela acho que realmente conectou muito bem, né? Quando você conta o primeiro episódio que você fala do seu pai, da questão da bandeira, foi muito... a gente consegue ter uma visão realmente de como as coisas acontecem nos Estados Unidos. Para a gente, no Brasil, mais difícil ainda de entender, né, como isso acontece nos Estados Unidos. Eu queria, inclusive, que o Tiago comentasse. Você quer comentar? Eu imagino que você deve estar ouvindo ela e pensando, porque ela disse, não sei se isso acontece no Brasil, dos negros não se sentirem parte da sociedade, não terem orgulho de serem brasileiros. Você quer comentar? Por uma série de motivos, de uma série de características que diferenciam a formação da comunidade negra do Brasil e dos Estados Unidos, nos Estados Unidos há alguma, apesar de as pessoas serem complexas, né, não existe um só grupo, mas há alguma forma de unidade, ou que pelo menos você consegue ver como um grupo, né? Aqui no Brasil é muito mais complexo, né?
que entre, enfim, por isso, porque o nosso apartheid nunca foi por meio de leis, mas ele está posto, inclusive Inaê fala bastante disso, né, que o Brasil nunca precisou de leis segregacionistas, aqui a nossa segregação se dá na prática, e por uma série de dispositivos, mesmo no período da escravidão, a primeira Constituição do Brasil, que foi imposta pelo Dom Pedro I, né, tinha uma assembleia montada para fazer essa Constituição, ele discordou, dissolveu e impôs uma Constituição, a definição de cidadão dela já trazia uma forma de fazer com que as pessoas negras não se sentissem, lembrando que eram pessoas de diferentes comunidades dos países africanos, falantes de diferentes línguas, que aqui eram colocadas de uma forma só, como se fosse um grupo dos africanos e afrodescendentes, mas que eram pessoas diferentes, né? Mas essa primeira Constituição, por exemplo, ela traz lá a definição de quem que era cidadão, que ela dizia que o africano, ainda que fosse livre, não poderia se tornar cidadão. Mas o nascido no Brasil que se tornasse livre poderia ser cidadão e o filho daquele africano livre poderia se tornar cidadão. Então foram pequenas coisas ao longo da história, ou grandes coisas ao longo da história, que foram deixando a gente separado, e mesmo hoje nós somos um grupo muito diverso, né? Tem muitas pessoas negras que votaram num candidato abertamente racista nas últimas eleições, e a gente tem que tentar entender por que isso aconteceu e entender também como que a gente consegue dialogar com elas para que elas entendam o que elas estão fazendo contra elas mesmas ao promover isso. Mas acho que era só isso. Chegou uma pergunta aqui para você, aproveitar para fazer, do Samuel Pinusa, que ele fala que você traz várias histórias, das antigas, das contemporâneas. Como foi esse processo de filtrar, de escolher o que contar e como contar? E eu acho que as histórias realmente são a grande beleza, né, do Projeto Quirino. Ele é montado, acho que diferentemente do 1690, você não usa muito as suas experiências pessoais e usa os chamados personagens, né, que a gente fala. Como foi essa busca aqui? São pessoas desconhecidas, inclusive, que você traz para a gente, intelectuais, negros, que ninguém conhecia, né? Você conhecia? Eu fui... porque o ninguém conhecia é muito doido, né? Porque, assim, na academia são pessoas que são muito conhecidas, assim. O Manuel Quirino é menos, definitivamente, né? Que ele dá nome ao nosso projeto, ele é menos conhecido pela sociedade como um todo, assim. Mas os acadêmicos conheciam, os movimentos negros estão fazendo um esforço há muito tempo de recuperação dessas trajetórias, né? De rememorar essas pessoas, sobretudo os movimentos negros e intelectuais negros, mas também intelectuais brancos ajudaram nesse processo. Rapidamente, só sobre a questão pessoal, no Vidas Negras tem um pouco mais de narrativa pessoal minha, que foi um pedido, quase uma imposição da Paula Scarpim e da Flora Thomson DeVoe da Rádio Novelo, que são duas pessoas que entendem muito de construção de narrativa e de podcasts, e que elas deram essa dica, porque no podcast faz diferença mesmo, você ter um toque pessoal, o ouvinte se sente mais envolvido, mas para mim foi também a primeira vez na carreira que eu fiz, e com muita resistência, por entender que a minha história não é importante, não é as histórias das pessoas que eu estou retratando que eram importantes. Então, cada vez que eu contava um detalhe da minha experiência foi com muita dor, assim, mas que no fim das contas eu acho que ajudou a criar a conexão. Da escolha das histórias do Projeto Quirino, acho que fez muita parte esse tempo que a gente teve para trabalhar, o fato de que a gente se inspirou no 1619 e que a gente estudou a fundo o 1619, não só de consumir tudo que tinha sido feito, mas eu já perdi as contas de quantas entrevistas da Nicole que eu li, ou ouvi, e também de produtores do podcast. Eu lembro que uma entrevista que nos ajudou muito a formular o Projeto Quirino foi uma entrevista das produtoras do podcast do 1619. Então, a gente tomou os exemplos de tudo que deu certo do 1619 e também as coisas que as pessoas falavam, de algumas coisas que foram um pouco corridas. O resultado é sublime, né? Mas do processo mesmo, para entender como a gente poderia fazer isso. Então, no caso do Projeto Quirino, foram 12 meses só de pesquisa, feita por historiador, jornalista, com a consultoria da INAE. Depois desses 12 meses, a gente partiu para um momento de reuniões de roteiro, em que a gente sentava com a nossa consultora em roteiro, a Mariana Jaspe, a nossa produtora, Angélica Paulo, também a Paula e a Flora, e semanalmente a gente decidia sobre o que a gente falaria em cada episódio. Então, dentro de todo o universo da independência, o nosso episódio vai ser sobre quais histórias, porque se você tenta falar sobre tudo, fica desinteressante, fica longo e as pessoas não se conectam. Então, é por isso, por exemplo, que no nosso episódio de educação, a gente escolhe que ele vai ser todo no Maranhão, que cumpria com o nosso objetivo de diversidade geográfica, e também as histórias que a gente achou no Maranhão, elas conectavam, porque é isso que conecta a gente
com histórias e com a história até de H maiúsculo, pelo menos eu, no meu consumo, e boa parte das pessoas são assim, a gente se interessa quando você vê os exemplos, né, de como as pessoas lidaram com aquelas situações, e por meio dessas micro-histórias, a gente conta as histórias dos grandes eventos e tal. Então, essa foi uma preocupação nossa, assim, e é óbvio também tendo essa ideia do conhecimento negro para nos nortear, assim, né, como, por exemplo, o Manuel Quirino fala, esse livro dele, O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira, que é de 1918, ele fala algumas coisas que estão datadas e tal, que são daquele período, mas no cerne, assim, as coisas principais são coisas que nos guiam hoje na luta política, assim, Abdias Nascimento escreveu nos anos 60, nos anos 70, coisas que são profundamente atuais e que nos guiam hoje, assim. Então, é muito buscar nessas formas, e mesmo das pessoas que eram consideradas, que hoje são consideradas intelectuais orgânicas, mas na época não eram consideradas intelectuais, a própria forma de fazer do povo negro, sim, dos povos tradicionais, também dos povos indígenas brasileiros, né, dos nossos povos originários, que já nos ensinavam lá atrás como a gente lida com coisas de hoje, né? E não é por acaso que num país que por mais de 300 anos escravizou pessoas negras, e quando ele parou de escravizar, ele decidiu, e isso não é forma de dizer, eu não estou dizendo frases de efeito, o Brasil decidiu como Estado que uma vez que não dava mais para escravizar aquelas pessoas, ele iria eliminá-las. Isso a gente pode ver tanto em medidas do governo, quanto até em Constituição. A Constituição do Vargas, de 37, está lá escrito promover a educação eugênica nas escolas. Em 1911, o representante do governo brasileiro no Congresso Mundial de Raças, os Estados Unidos enviam o W.E.B. Du Bois, o Brasil envia o João Batista de Lacerda, um diretor branco do Museu Nacional. Ele diz, nesse Congresso Internacional de Raças, que até o fim do século a população do Brasil seria branca, porque os negros estavam largados à própria sorte depois da escravidão e estavam morrendo, e por meio da miscigenação que era incentivada, a população ia ficar branca, porque a raça branca é tida como a superior, né? Mas, apesar de tudo, aí a gente, de novo, vai ver, sei lá, como foi o comportamento do governo federal na pandemia, quando a gente já tinha um monte de estudo mostrando quem é que morria mais, o presidente deliberadamente pede para as pessoas saírem de casa, não usem máscara. Ele sabia quem ia morrer. É o Estado brasileiro fazendo o que ele sempre fez. E, apesar de tudo isso, a gente é mais da metade da população. Apesar de tudo isso, a gente fez as políticas de ação afirmativa nas escolas que hoje beneficiam brancos pobres, que hoje beneficiam pessoas com deficiência. Foram os movimentos negros que fizeram essa lei, essas políticas, né? Apesar de tudo isso, a gente está aqui. E essas respostas para como a gente fez isso, a gente encontra nas experiências de pessoas negras, mesmo as que não eram tidas como intelectuais, mas que hoje a gente entende como intelectuais orgânicos. A gente entende dentro de casa, né, com as nossas mães, as nossas avós, os nossos mais velhos e tal. Então, foi isso que sempre norteou a gente no fazer do Projeto Quirino. Obrigada. Nicole, tem duas perguntas aqui para você, sobre como você, o que você sabe, o que você conhece de racismo no Brasil, o que chega para os Estados Unidos sobre os negros no Brasil, o que chega lá, né, de que forma chega. E aí aproveito para pedir para você contar essa história do seu pai, que não acreditava que tinha negro no Brasil quando ele viu as Olimpíadas. I think that Bom, Americans in eu general, acho que os americanos, de uma forma geral, eles não têm muita cultura sobre outros países, né? Então, eu acho que eles não sabem muito sobre racismo no Brasil, quase nada. Eu sei porque eu estudo a questão racial. Eu sempre tive curiosidade e eu acho que as histórias, quando você traça paralelos entre o Brasil e os Estados Unidos, essas histórias são muito interessantes e existem muitos paralelos aí. Eu acho que a maioria dos americanos não pensa, mas a imagem que os americanos têm do Brasil não é que é um país negro, composto de população negra. Os americanos eles se surpreenderiam ao saber que existem descendentes negros no Brasil e a grande maioria é negra.
ao invés de ser um país branco. Então, uma vez me perguntaram, acharam que o Brasil era de feito de brancos, que não eram brancos ou pretos nos Estados Unidos, mas era uma miscigenação aí. Eu acho que nós não passamos tempo pensando nisso, né? E isso também não é verdade, como nós aprendemos sobre o racismo nos Estados Unidos. Nós falamos somente sobre o racismo nos Estados Unidos, então as pessoas ficam até surpresas, né? 13 milhões de negros foram levados para os Estados Unidos e só 14 mil sobreviveram. Ninguém sabe quantos foram para os Estados Unidos, para outros países. Eles não entendem como funciona a questão racial e a questão da escravidão em outros países. Então, eu contei uma história uma vez, quando eu estava no ensino médio, e nós estávamos assistindo um jogo, eu e meu pai, e nós estávamos assistindo uma competição de natação, na verdade. Ainda assim, hoje não tem muitos nadadores, né, negros. E aí tinha um nadador lá que era do Brasil, mas ele era negro. E o meu pai falou, não pode ser do Brasil, porque no Brasil não tem negros. E eu não sabia disso, mas ele foi apresentado como um nadador, um atleta de natação negro que era do Brasil. Então ele ficou bem surpreso com esse fato. E eu entrei numa enciclopédia e vi que sim, que havia uma grande população negra no Brasil, muitos africanos foram trazidos para o Brasil. Então eu mostrei para ele essa enciclopédia. Isso foi, eu acho que foi muito bem sucedido, porque as pessoas no poder no Brasil, eles conseguem fazer essa curadoria de uma forma que eles escondem. Que é com relação à independência dos dois países, que acho que é algo que conecta muito bem os dois projetos, né? De como tanto o Brasil quanto os Estados Unidos mantiveram a escravidão depois da independência, ou foi uma das condições, né, para que a gente se tornasse independente. Quer começar a contar um pouquinho? Tiago, você viu isso no projeto da Nicole e teve ideia, ou já era algo que já vinha antes? E conta um pouquinho qual que é essa relação da escravidão com a independência no Brasil. Depois queria que a Nicole também contasse com relação aos Estados Unidos. Quando a gente pensou em fazer algo inspirado no 1619, a primeira ideia que veio foi de tentar fazer algo literalmente, por exemplo, de quando é o ano da primeira chegada dos primeiros africanos escravizados ao Brasil. A gente falou, pô, não, dá para fazer algo diferente, né? E aí, numa das primeiras reuniões, a gente lembrou da efeméride, que a gente começou a trabalhar em 2020, e 2 anos depois seriam os 200 anos da independência. A gente já imaginava que ele demoraria bastante tempo. Foi, inclusive, a Inaê que nos lembrou dessa efeméride. Inclusive, a Inaê lembrou, ano passado, a gente fez uma reunião para debater o nome do projeto, porque nesses 2 anos e 7 meses de trabalho, por 2 anos e 3 meses, a gente tinha um nome de trabalho, porque depois dessa reunião em que a Inaê falou, pô, talvez um ponto de partida nosso interessante seja a independência, porque ela é pouco falada sobre esse viés afrocentrado, e a gente falou, pô, essa é isso, é a nossa forma de começar já estabelecendo uma pequena diferenciação também do 1619, porque as diferenças são muitas, assim, a inspiração está posta com muito orgulho para a gente, que a gente se inspira, mas as diferenças são muitas, até porque as histórias são diferentes, mas a gente partiu para isso. Então, por causa disso, a gente tinha um nome de trabalho, que aí, quando chegou em abril do ano passado, numa reunião para debater o nome, a Inaê lembrou, a gente falou assim, gente, esse nome de trabalho que a gente está usando, ele vai ser o número de determinado candidato na eleição, porque como a gente estava falando da independência, o nosso número era 2222. Nossa! Vocês usavam para se referir ao projeto assim, né? E Nicole, 22 era o número do Bolsonaro na urna. Só que a gente só se ligou porque o número dele em 2018 foi outro, né? Foi 17, aí a gente não estava ligado nisso, aí na que trouxe esse alerta.
Enfim, mas a independência é, até agora, né, escrevendo o livro, o primeiro capítulo do livro pela editora Fósforo também vai ser sobre a independência. Eu, em algum momento, fiquei pensando que o livro só deve sair ano que vem, e aí eu fiquei pensando, falei, pô, será que ano que vem ainda faz sentido falar sobre a independência do Brasil? Só que a independência, ela explica tanto do Brasil, é um momento tão basilar e que ajuda a explicar tanto por que a gente é esse país, e também muito nessa frase, né, que a Inaê fala no episódio, que a Renata citou no começo, né, de que o racismo não está no ar, ele não é uma coisa que existe, o racismo é uma escolha reiterada, o racismo existe porque ele beneficia um grupo considerável de pessoas. E a escravidão no Brasil, ela durou tanto tempo, a gente virou vergonha mundial mesmo. Era o último país das Américas a ainda ter escravidão, e era vergonha, era um constrangimento nas relações exteriores do Brasil manter a escravidão. Mas por quê? Porque era uma escolha que era feita diariamente. E na independência, essa escolha não só é reiterada, no momento em que havia outras possibilidades, né? A gente já tinha vizinhos na América do Sul que estavam abolindo a escravidão, a gente já tinha o primeiro país. A gente já tinha, nessa época, 2 países independentes, e um deles, que foi o primeiro das Américas a se tornar independente, já tinha abolido a escravidão, que é o Haiti. E o abolicionismo já existia na Inglaterra, o tráfico já estava proibido na Inglaterra, e, se eu não me engano, acho que nos Estados Unidos, por 1822, o tráfico já estava proibido, mas o Brasil continua com o tráfico e aumenta o tráfico. E a escravidão, e aí, enfim, e várias pessoas próximas de Dom João sugeriam para ele acabar com a escravidão. O próprio José Bonifácio apresenta para a Assembleia Constituinte o braço direito de Dom Pedro no processo, apresenta um processo pelo fim da escravidão, e isso tudo é ignorado. O que ajuda que o Brasil não vire, um dos principais fatores que ajudam que o Brasil, que não aconteça com as colônias portuguesas que depois formam o Estado brasileiro, que não tenham o mesmo destino das colônias espanholas que viram os outros países da América do Sul, é essa união, esse conchavo entre as províncias e os grandes proprietários de escravos para manter a escravidão a todo custo. Assim, a própria viagem do grito do 7 de setembro, do grito do Ipiranga, é uma viagem que Dom Pedro estava indo de proprietário em proprietário pelo interior, assim, para garantir que eles se unissem ao projeto do Sudeste de independência, porque a gente tem que lembrar disso também, que esse projeto que ganhou é o projeto do Sudeste. O Nordeste tinha outros planos, Pernambuco tinha outros planos, Maranhão, Grão-Pará tinham outros planos, mas ele está buscando que eles se juntem ao projeto do Sudeste de Vitória, e para fazer isso ele garante para eles, uma das coisas que a gente vai manter é a escravidão. E o que a gente vê analisando os números do tráfico depois é que o tráfico aumenta de uma maneira, o tráfico explode assim depois desse período, né? Então, por isso que a gente escolheu falar sobre a independência, para aproveitar a efeméride, algo bem simples que era para aproveitar a efeméride, mas que também faz todo sentido para esse país que a gente tem até hoje. Obrigada. E, Nicole, vocês falam também da independência, queria que você contasse um pouquinho a relação da independência dos Estados Unidos com a escravidão. E teve uma pessoa que perguntou aqui, para você explicar um pouquinho o porquê do 1619. Até queria que você aproveitasse e explicasse um pouquinho mais, para quem ainda não sabe, a razão do ano 1619, que não tem a ver com a independência e que é, obviamente, importante para o projeto. Yes, I mean, I agree with Tiago that. Claro, eu concordo com o Tiago. Quando você fala de independência, isso é essencial, porque antes da independência, poderíamos culpar a escravidão devido aos europeus. Mas os ingleses trouxeram a escravidão devido à colonização em suas colônias. Houve uma sucessão de documentos das colônias, acordos da Inglaterra, dizendo esses são os motivos que nós devemos ter os nossos próprios países. E Thomas Jefferson escreveu que os ingleses tinham cometido um crime hediondo contra os negros africanos, mas isso não levou à declaração final, ao rascunho da declaração final, porque ainda tínhamos escravidão. Então, quem na declaração da independência diria que era um crime
era um crime do rei da Inglaterra contra a humanidade, não uma nação nova. E o Thomas Jefferson escreveu que a mesma coisa, George Washington também mencionou que era o pai da nossa Constituição. Os 12 presidentes passaram por um contexto de escravidão, e aí você entende que os homens que criaram o nosso país, que fundou o nosso país, foram homens poderosos, mas que viviam da escravidão. E quando nós States, we are told that we are founded because of liberty, and that the king was being unfair with taxes, and that the colonists didn't want taxation without representation. We tell the story of Philadelphia and of Boston, but to be clear, slavery was practiced in all 13 colonies, including Philadelphia and Boston. But the heart of the American Revolution was really Virginia. In Virginia, 40% of the population was enslaved, and all of the men who held power in Virginia were enslavers and wanted to create a nation that would ultimately protect the wealth. Virginia was the largest of the 13 colonies. It was the wealthiest of the colonies, and it was largely a population of enslaved people. So we have then really downplayed the role of slavery in the period of the American Revolution. We don't actually talk much about slavery at all. And what the 1619 Project tried to do was subvert that narrative and really invert that narrative, and to say, actually, the United States was not founded in 1776. The true heart of America was founded in 1619. That if you want to understand the United States, you have to think about our founding not as 1776 and ideas of liberty, but in 1619 and the practice of slavery. That it is slavery that allows the colonists to acquire the wealth, to believe that they could become an independent nation, right? In 1776, England is the most powerful nation in the world at that time. And yet these colonists are wanting to break off from this powerful empire and believe that they can do so because of slavery. And so the arguments that are had, of course, we have a very new abolitionist movement that is beginning to foment with these enlightenment ideals. Que já estão fomentando ideias. Há muitas discussões, aliás, no que se refere às ideias de liberdade, e que nós queremos ser livres porque a Inglaterra não trata os negros como nós tratamos os negros, escravos. E a ideia é compreender como era a escravidão. E Morgan dizia que a escravidão e os Estados Unidos nasceram no mesmo dia. Então, houve um compromisso de que nós continuaríamos perpetuando a escravidão nos Estados Unidos. Então, para nós, americanos, você não consegue entender 6 de janeiro sem entender as eleições e sem entender 1776 ou 1619. Entender por que os Estados Unidos tem muitas questões ainda com falta de assistência médica, temos uma alta taxa de pobreza entre crianças e jovens. Somos um país com problemas. Todos esses problemas, eles refletem no que aconteceu em 1619. Então, isso levou a uma das maiores guerras dos Estados Unidos, que foi a Guerra Civil dos Estados Unidos. E todos pediam o fim da escravidão. Quando os negros se levantaram e queriam o fim da escravidão. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, mas os americanos os primeiros. Então, eu acho que essa ideia do nacionalismo
negro americano vem de sermos os primeiros. Nós terminamos a escravidão antes de qualquer outro país. Acho que eu vi a primeira tradução em inglês do primeiro projeto e ficou claro para mim, sabe, quão semelhante as discussões da independência de um país e de outro foram. As pessoas diziam, a gente não tem que julgar as pessoas no passado, mas se existe o presente agora e a forma como ela está, porque ocorreu erros humanos no passado. É possível entender os argumentos no Brasil, por que eles queriam ser independentes e porque era importante, mas como podemos falar sobre a escravidão e a abolição da escravidão? Foi uma escolha. Nós temos que pensar que a escravidão é uma instituição racista, mas também econômica, não só racista, mas também econômica, e uma instituição econômica que criou a escravidão. E eles não podiam eliminar a escravidão, porque isso arruinaria a economia de seus países. Então, nós gostamos de olhar para o fato de que muitas pessoas não queriam a escravidão, se sentiam desconfortáveis, mas era difícil fazer essa transição por questões econômicas. A gente não fala aqueles que vendem drogas, eles não vendem drogas porque eles vendem drogas porque é ilegal, mas ninguém elimina a questão do tráfico de drogas. Então, nós temos que nos engajar em questões que não vão beneficiar somente atividades econômicas que visam o lucro. Então, é muito hipócrita falar disso. Nos Estados Unidos, nós fomos permeados nessa ideia de liberdade, mas isso é uma hipocrisia, porque nós tivemos negros. Eu vou aproveitar para fazer a última pergunta que eu queria fazer para vocês dois. Não precisa acabar em um minutinho, a gente pode passar 2. Ou 3, né? Tiago, que você teve uma pergunta que chegou aqui, eu acho que é super interessante. Como que a gente, como jornalista, pode? Vocês fizeram trabalhos ou projetos brilhantes e gigantes que se dedicaram por muito tempo. Mas como que a gente, no nosso dia a dia do jornalismo, a gente pode ajudar a fazer uma educação antirracista no nosso país, nossas matérias diárias? O que você recomenda para os jornalistas? Tem coisas muito simples que dá para fazer, que é, por exemplo, buscar uma diversidade de fontes, buscar conhecimento, obviamente, né, mas todo mundo aqui está aqui porque tem esse comportamento já, mas buscar a diversidade de fontes. A gente sabe que na correria do dia a dia a gente está sobrecarregado, tem muita coisa para fazer, aí tem aquele cara que fala super bem sobre tal coisa, mas esse cara é um homem branco, então tem aquela mulher que fala, é uma mulher branca, vamos buscar diversidade de fontes, buscar pessoas negras falando sobre isso, porque as pessoas negras estão em todas as áreas, literalmente. Assim. Por exemplo, essa semana a gente teve uma roda de conversas de jornalistas negros com a Nicole lá no Rio de Janeiro, e um amigo meu que é uma pessoa progressista, de fato mesmo, assim, um cara branco, mas que tem comportamentos antirracistas. De fato, ele até comentou comigo, ele falou assim, eu falei, a gente vai ter umas 40 pessoas amanhã. Aí ele falou, caramba, cara, eu conheço tipo 20. Eu falei, eu conheço 60, porque esse só no Rio, né? Porque esse é um esforço ativo mesmo, é de busca ativa, é de, enfim, quem for empreendedor nos seus próprios negócios, fazer uma busca ativa por jornalistas negros para compor a sua equipe, olhar para a sua equipe, fazer controle mesmo. Na Rádio Novelo, lá há um controle desse Rádio Novelo Apresenta, que é o programa semanal, que literalmente tem uma planilha do Excel que coloca quem é cada pessoa entrevistada, qual o gênero da pessoa, de que estado ela é e qual a raça daquela pessoa. E aí, por meio disso, está sempre olhando em perspectiva se você está cumprindo com padrões mínimos de diversidade. Assim. E uma coisa que eu gosto de pensar, e falando rapidamente, assim, vocês são jornalistas de educação, isso, em muitas maneiras, em diferentes níveis, é uma forma de ativismo, né? Um ativismo pela educação de qualidade e tal. E o jornalismo que eu e a Nicole fazemos é um jornalismo de ativismo também pelos, enfim,
pela promoção de igualdade racial, de luta contra o racismo e tal. E esse é um tipo de jornalismo que, pela forma que a gente aprendeu na faculdade, ou até algum pensamento vigente nas grandes redações hoje, pode ser visto com certa desconfiança, né? O jornalista não pode ser ativista e tal. Mas o que a gente tem que lembrar é que o jornalismo que teve sempre em voga no Brasil e que ainda está em voga nas grandes redações, principalmente, é um jornalismo de ativismo também, mas é um jornalismo de ativismo branco e rico. São as pessoas da zona sul das cidades, das zonas mais ricas da cidade, aqueles homens velhos, brancos, que tomam as decisões de sempre, aí na hora de contratar as pessoas, contrata sempre ou o filho de fulano, ou quem veio da faculdade e tal, e não sei o quê. O identitarismo, né, que virou essa palavra aí, que foi ressignificada negativamente, né? O que a gente faz é identitarismo. O identitarismo em voga no Brasil, e sobretudo nas grandes redações brasileiras, é o identitarismo do homem branco rico. Então, esse é um jornalismo ativista que é feito até hoje. A gente vê nas manchetes dos jornais. Isso é uma forma de ativismo. Então, é importante que a gente tenha também essas outras formas de ativismo para combater com essa forma hegemônica que, para citar também a Nicole, não ajuda a própria história, majoritariamente branca, masculina e tal, não ajuda a explicar como que a gente chegou no nosso 8 de janeiro, não ajuda a explicar como a gente chegou a um país com 30 milhões de pessoas passando fome, a maioria delas pessoas negras, não ajuda a explicar por que a gente elegeu um Bolsonaro e por que entre as pessoas que elegeram um Bolsonaro tem tantas pessoas pobres, não ajuda. Esse jornalismo ativista, branco e masculino, não ajuda a explicar isso. Essas outras formas plurais de buscar conhecimento que existem, talvez nos ajudem a chegar a essas informações. Obrigada, Tiago. Nicole, quer complementar? Que dica que você daria para, no dia a dia, os jornalistas fazerem uma educação antirracista? Yes, so one, just to... Sim, eu quero só reiterar o que o Tiago acabou de falar. Todo jornalismo é ativismo. Eu reitero, eu concordo com o Tiago. Eu acho que a maioria de nós, em sociedades livres, entramos no jornalismo para ser estereotipista. Estamos ali para realmente falar a verdade para o poder e responsabilizar o poder. E é importante argumentar pelo ideal democrático. E a democracia tem como imperativo a mídia livre. Frequentemente a gente fala de normas como neutralidade e objetividade. Eu discordo como regra jornalística. Alunos nas escolas não estão recebendo o que eles precisam. Existe muita corrupção no ensino. Você não cobre isso porque é legal, para as pessoas saberem a respeito disso. Você quer que as instituições funcionem adequadamente para o bem público. Então, isso é ativismo, quando você denuncia esse tipo de coisa. Você deve conhecer e abraçar isso. Eu fui repórter do dia a dia, eu cobri a notícia diária por muito tempo da minha carreira, e não tem meses, eu sei como é num projeto. Às vezes você não tem nenhuma semana para trabalhar num projeto, não é assim? Mas conhecer a história e estudar a história pode ser empregado no jornalismo diário. Então, quando uma coisa acontece na escola, se você não entende as políticas, a história, ou a dinâmica racial, a sua cobertura jornalística vai ser superficial. Então, você talvez não consiga passar muito tempo escrevendo a respeito de história, mas se você entende história no seu trabalho diário, você consegue fornecer contexto ali em 2 parágrafos a respeito daquilo que você está reportando. Então, é isso que o jornalista do dia a dia consegue ajudar. Como jornalista da área da educação, precisamos entender a educação. Você precisa ter essa especialidade. Você precisa conhecer as legislações políticas, os dados. E quando a gente fala de raça, eu acho que precisa do mesmo nível de especialidade. Dá para pensar, qualquer um escreve a respeito de raça, não requer um conhecimento específico, especializado. Thiago, somos proficientes em escrever a respeito de relações raciais, porque tratamos como áreas de especialidade. Eu leio políticas, eu leio leis, eu leio a pesquisa, eu leio sociologia. Então, se eu vou escrever a respeito de uma escola negra, por exemplo, eu sempre, quem fundou a escola, por que aquela escola hoje não tem recursos? Você consegue fazer um jornalismo responsável a respeito de toda a inequalidade que você vê na sociedade, como ela foi criada, não é natural. Sabe aquela citação que você falou, que não é
não é algo que você respira, foi construído. Esse é o poder do projeto de 1619. O projeto também do Tiago, esse é o poder do projeto, mostra que as nossas escolhas foram feitas a nível de sociedade. Existem recursos da sociedade que foram colocados em prática. E alguém está causando sofrimento. Se existe sofrimento, existe causa e efeito. Então, a gente precisa colocar as decisões tomadas por pessoas no poder para entender essas decisões. Isso ajuda a dar ao público uma visão de como a gente cria a sociedade que, na Obrigada, gente. verdade, Nosso tempo, queremos. infelizmente, acabou. Muito obrigada mesmo. Tiago, muito obrigada.